primeira máquina térmica foi inventada por Heron no século I d.C. Após os feitos de Heron, tivemos um período conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas, onde a vida era muito difícil e as invasões bárbaras e o cerceamento da liberdade de conhecimento feito pela Igreja limitava muito os avanços científicos no período. Devido a isso, novos eventos relacionados ao tema só foram aflorar mais uma vez no período da Alta Idade Média, onde já acontecia a crise do sistema feudal e iniciava-se o renascimento comercial. Com a crise do feudalismo, houve uma migração em massa para as cidades, onde a oferta de emprego era maior e, em geral, havia maior qualidade de vida. As cidades se tornaram centros de difusão de ideias, possibilitando o avanço científico e tecnológico. Mas foi após a Revolução Francesa que novas necessidades que surgiam junto com a Revolução Industrial, de automatizar processos de produção em massa e transpor grandes distâncias, fizeram as máquinas térmicas se tornarem mais comuns e seu estudo mais aprofundado. Uma máquina térmica entende-se por qualquer dispositivo capaz de transformar calor em trabalho mecânico. Para entender uma máquina térmica, é preciso antes trazer alguns conceitos da termodinâmica. A primeira lei diz que para que seja possível realizar trabalho, é necessário que haja dois reservatórios de temperatura, sendo um deles mais quente e o outro mais frio. Além disso, a segunda lei afirma que é impossível construir uma máquina térmica com rendimento de 100%, o que significa que todo o calor trocado seria convertido em trabalho. Bom, juntando essas informações, o balanço de energia mostra-se como calor superior, que é o calor trocado pela máquina com a fonte quente, é igual ao trabalho líquido realizado, mais o calor inferior, que é rejeitado para a fonte fria. Esse princípio, que parece um simples balanço de energia, foi o responsável por grandes avanços na tecnologia, sendo a invenção da máquina a vapor, por exemplo, o que impulsionou a Revolução Industrial Inglesa. No contexto histórico das máquinas térmicas, um importante personagem para seu desenvolvimento foi Heron, de Alexandria, mecânico e matemático grego. Além de ser criador de uma relação matemática utilizada até os dias atuais, desenvolveu um mecanismo operado a vapor, conhecido como a primeira máquina a vapor do mundo, que recebeu o nome de Eulípila. Ela consiste em uma câmara esférica com tubos agregados a ela, por onde o vapor sai. Isso faz com que a força resultante sobre o corpo o gire. A água é aquecida em uma bacia abaixo do corpo esférico, produzindo vapor que é encaminhado acima por meio de dutos ao corpo girante, conforme a imagem. Giovanni Branca, um engenheiro e arquiteto italiano, também é outro personagem importante para o desenvolvimento do que hoje chamamos de máquina a vapor. Ele concebeu a ideia de uma turbina de impulsão, diferentemente do princípio por trás da máquina de Heron. Em turbinas de impulsão, o fluido que provoca o movimento do rotor da turbina e é direcionado paralelamente às pás do rotor. Na turbina de Giovanni, o movimento do rotor era convertido por meio de eixos e engrenagens para poder aproveitar o trabalho gerado em outras tarefas, como moer, serrar e até mesmo elevar água. Dando continuação aos importantes personagens históricos no contexto das máquinas térmicas, temos Denis Papin, um físico e inventor francês. Foi ele o precessor da panela de pressão e do autoclave, aparelho para esterilizar ferramentas médicas. Ele desenvolveu um dispositivo chamado de marmita de Papin, capaz de aquecer água a temperatura acima do seu ponto de ebulição à pressão atmosférica. Consiste em um cilindro de ferro hermeticamente fechado, capaz de suportar elevadas pressões e temperaturas internas. Thomas Savery foi um inventor e engenheiro inglês nascido no ano de 1650. Ele é conhecido por desenvolver e patentear, em 1698, a primeira máquina a vapor industrial. Trata-se de uma máquina que utilizava o vapor e sua energia para bombear a água de um poço com o objetivo de auxiliar em operações de mineração. O funcionamento era mais ou menos o seguinte: um cilindro era preenchido com vapor em alta pressão e resfriado rapidamente. Quando o vapor se condensava, um vácuo era produzido no interior do cilindro, fazendo então com que a água no fundo da mina preenchesse o espaço do cilindro. Por meio de um jogo de válvulas, a água era retida no interior do cilindro, e quando este se enchia novamente com vapor em alta pressão, a água era bombeada para fora da mina. Apesar de sua abordagem inovadora para o problema, a utilização de vapor em alta pressão muitas vezes causava explosões e acidentes. Outro personagem histórico que participou no aprimoramento da máquina térmica a vapor foi Thomas Newcomen. Thomas Newcomen foi um inventor inglês conhecido por aperfeiçoar as máquinas de Papin e Savery.
Em torno de 1712, desenvolveu com o auxílio de John Cayley uma máquina a vapor, nomeando-a de máquina atmosférica. A invenção de Newcomen consistiu em usar o vapor para impulsionar um êmbolo num cilindro, e depois para uma alavanca que propulsionava o veio da bomba, que descia para a mina. Dessa forma, conseguia tirar a água a mais de 50 metros de profundidade, ininterruptamente. James Watt foi um matemático e engenheiro britânico. Foi um dos grandes colaboradores para o início da Revolução Industrial, por meio do aperfeiçoamento dos motores a vapor, que resultou em um maior rendimento dessas máquinas, já que consumiam menos carvão para a geração de vapor. Sua invenção serviu inicialmente para auxiliar na remoção de água das minas inundadas e na utilização em moinhos e rodas d'água. Vale ressaltar que foi nessa época que Watt introduziu a denominação horsepower. Com tal avanço na área das máquinas térmicas, não demorou para que suas invenções fossem implementadas em máquinas autopropulsoras, como as primeiras locomotivas. Isso abriu caminho para a gigante indústria automobilística, que teve suas origens nos motores a vapor.